Vocês estão me ouvindo bem aí, atrás? Tá? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui reunidos nessa casa novamente. Então, que o estudo do Evangelho, estudarmos o Evangelho, nós sabemos que somos nós buscarmos estudo para o nosso espírito. Por quê? Porque o estudo do Evangelho nós não estamos fazendo para esta encarnação. Nós estamos fazendo para a nossa eternidade. Então, que as sementes do Evangelho hoje possam germinar no coração de cada um de nós. E eu vou começar o nosso momento fazendo uma pergunta a todos nós. O que estamos fazendo dos ensinamentos do Cristo em nossas vidas? Gostaria que cada um refletisse na sua intimidade. Porque a passagem que nós vamos estudar hoje é uma passagem de Marcos, que está no capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então, quando nós estudamos essa passagem, nós lembramos de quem? Do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores divulgadores do evangelho. E ainda nos deixou uma grande lição de fé e de esperança. Então vamos entender a definição de Paulo de fé e esperança na doutrina espírita. Olha o que ele diz. Ele diz que esperança é a confiança no futuro. E fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu acho essa definição de fé de Paulo muito linda para a gente, porque é verdadeira. E nós sabemos que no Espiritismo, fé e esperança, elas caminham aqui, são dois valores que caminham juntos, porque ainda sustentam as nossas almas nos momentos mais difíceis. Por isso, elas são inseparáveis. E a vida de Paulo, nós sabemos, a vida dele foi pautada nos ensinamentos de Jesus. Por isso, nós precisamos entender vida e missão. O que Paulo quer nos ensinar com vida e missão? Ele quer mostrar que a nossa postura dentro de uma casa espírita, ela tem que ter conexão com a nossa postura fora da casa espírita. Nós não podemos ter duas personalidades. E nós sabemos que não é fácil, mas Paulo nos ensinou isso. A postura do apóstolo Paulo e do tecelão era a mesma postura. Por isso, vida e missão são coisas inseparáveis. Nós precisamos prestar atenção. Por quê? Sermos espíritas na casa espírita é muito fácil. Mas e sermos espíritas no trabalho, onde a gente convive, até no trabalho mesmo, no dia a dia, na casa espírita, nós sabemos que não é fácil. Mas precisa ter uma coerência, porque senão, de que adianta esse tempo que nós ficamos aqui ouvindo os ensinamentos do Evangelho? Nós estamos caminhando com Jesus? Muitas vezes, nós não sabemos o que queremos e nem o que estamos buscando.
Nós vamos caminhando sem saber o que está acontecendo nas nossas vidas. Mas todos nós queremos a presença de Jesus conosco, fala a verdade. Em todos os momentos. Mas o que nós estamos fazendo para permanecermos com essa presença em nossas vidas? Vamos imaginar? Jesus está à frente de cada um de nós. E Ele está nos perguntando: o que você quer no seu trabalho? O que você quer no seu relacionamento? O que você quer na sua vida? Nós não sabemos a resposta. Mas nós sabemos que nós estamos caminhando de forma na superficialidade da vida, sem observarmos com detalhes o que a vida está me ofertando. E Jesus quer de cada um de nós que a gente aprenda a viver o vida plena. E Joana de Ângeles nos ensina. É aqui, ó, no capítulo, o livro chama Vida Plena. É da Espírito Joana de Ângeles, a psicografia do Divaldo. O capítulo é o 19. Nunca desistir. O que é ter vida plena? Será o que passa na mente da gente? Ela responde para nós. Somos nós vivermos de forma equilibrada e com propósito. Ter vida plena é viver em harmonia com as leis de Deus, que nós sabemos não é fácil para nós. Consciência tranquila, buscando a evolução moral e espiritual. Não significa, ela diz, ter uma vida perfeita, sem problemas, mas uma existência em que há paz e crescimento constante. Quer dizer, nós vamos observando que a gente está melhorando nas pequenas coisas da vida. Hoje nós estamos um pouquinho melhor do que ontem. Então, termos uma vida plena, ela diz, sabe a primeira coisa que envolve? Autoconhecimento. É o que a gente escuta da doutrina espírita constantemente. Precisamos saber, gente, quem somos nós. Sabe por quê? Todos nós aqui, ó, encarnados e desencarnados, que nós sabemos que estão aqui conosco, nós precisamos mudar. Por isso que nós estamos aqui, num domingo à noite, escutando Evangelho. Cada um de nós temos, como diz o ditado popular, o nosso calcanhar de Aquiles. Mas nós não queremos descobrir ele. Porque se eu descobrir, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que mudar. Então esse é o primeiro ponto para a gente buscar a vida plena. O segundo, perceber que a vida tem um sentido maior. Porque às vezes a gente pensa, é só acordar, trabalhar, cuidar disso, da casa, cuidar de criança. Não é isso. Não é só isso. Isso também é importante, porque nos educa e nos ajuda a termos paciência com tudo. Mas não é só isso. Aprendemos a lidar com as nossas emoções e construir paz diante de lutas, diante dos desafios. O que eu achei mais bonito ainda, além de passarmos pelas dificuldades, pelos desafios, pelos problemas, ela ainda diz aqui, ó, deixar um legado de luz. O que é isso? Nós mostrarmos com exemplo para o outro algo de bom, para que a pessoa olhe em cada um de nós aqui, nossa, fulano venceu isso, eu também vou vencer.
quer dizer, aquele ser deixou um legado de luz para o outro. É isso que ela quer, são as mínimas coisas, porque as grandes nós não conseguimos ainda não. Nós vamos conseguir nós dando passos lentos. E ter vida plena nos relacionamentos, é o que todos nós queremos, fala a verdade. Somos nós vivermos relações saudáveis, baseadas no amor, no respeito, verdade e crescimento mútuo. No trabalho, esse também é tão importante, gente. Somos nós transformarmos o dever profissional em campo de crescimento pessoal e espiritual. E o trabalho, às vezes, para nós, fica só no ter, no lado material da vida. Ficarmos ali no rasteirismo. Não crescemos espiritualmente. Construindo com o mundo sem perder a saúde. Quantas pessoas nós temos visto trabalhando de forma compulsiva, muitas vezes para preencher um vazio, que não quer buscar saber no autoconhecimento e trabalha compulsivamente. É isso que ela quer nos ensinar aqui, ó. Ela diz, vida plena é aquela vivida em harmonia com as leis de Deus. A verdadeira felicidade não é deste mundo, mas podemos viver uma vida plena preparando o espírito para as alegrias futuras. Olha que lindo. E por que que nós não conseguimos agir assim? Vamos refletir? Porque, fala a verdade, tudo que eu estou falando aqui não é de conhecimento de todo mundo, não é? Eu não falei nada diferente do que nós temos aprendido na casa espírita, com o Evangelho. Mas por que que a gente não consegue agir assim? Você sabe por quê que ela faz? Que nós não sabemos quem somos nós. Nós sabemos, somos uma personalidade, uma individualidade, uma essência divina. Tudo bem. A personalidade é essa persona aqui que eu assumi nesta encarnação. A individualidade é o quê? Sou eu, o espírito. A minha história toda como espírito. E a essência divina? Nós não somos filhos e fomos criados à imagem e semelhança do Pai? Então está tudo de bom guardado aqui dentro de nós. E aí, o que nós estamos fazendo com tudo que o Evangelho nos ensina? Ela diz, somos viajantes em aprendizado, não como donos da terra. Só que nós achamos que somos, né, gente? Minha casa, meu carro, meu filho, meu marido, né? Tudo é meu. Olha aí, primeira coisa, a dor, a alegria, tudo são ferramentas para o nosso progresso espiritual. Tudo que temos, gente, material, é para nos ajudar nesse progresso. Não somos o que possuímos, somos o que cultivamos na nossa alma. Os valores, o sentimento, o amor, a fé, a esperança. Isso é que nós somos, que ela quer dizer. Se a gente for chamado agora, o que nós vamos levar? Pensa. O que está aqui, ó, que nós construímos. Somente isso. E a única coisa que nos ajuda a agirmos melhor, buscarmos a entender quem eu sou, me ajudar nesse trabalho, é o trabalho. Porque o trabalho, ele nos torna seres úteis. É com o trabalho que nós crescemos espiritualmente. O maior salário de um homem reside na execução da vontade de Deus através do trabalho digno. Olha que frase boa. E eu gosto ainda mais da do Rodolfo Caligares, do Sermão da Montanha. O homem provê o seu sustento com o suor do seu rosto. Então aqui, ó,
quando a gente estuda essa frase do Rodolfo Caligares, nós podemos ver, nós não precisamos preocupar em deixar nada para ninguém. Mas nós temos que ensiná-los a trabalhar. Esse é o objetivo. Esse é o espírito, é retirar o espírito da letra dessa frase de Rodolfo Caligares. Porque às vezes, pais às vezes ficam com aquela aflição, né, de deixar, preciso deixar isso para um, deixar para outro. Ela diz que não, ensina a trabalhar. Por quê? Nós sabemos que o trabalho é lei da vida. Nós temos um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei do trabalho. Ele é lei da vida. Por que a gente acorda cedo para trabalhar? Por causa do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele está em constante funcionamento. E o nosso cérebro tem como ponto de partida os nossos sonhos. Nós não podemos deixar de sonhar. Se deixarmos de sonhar, nós adoecemos. Adoecemos de uma tal forma que até pode nos levar a uma depressão. Vocês estão vendo a importância? O que nós aprendemos na nossa vida, qualquer que seja o trabalho. Trabalho não é qualquer ocupação útil, é trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Mas o trabalho que nós ainda convivemos com muitas pessoas, aí sim, aí é aquele ali, ó. Você trabalhar voluntário, ir na escolinha lá, ó, com as crianças, né, Ana Cláudia? É o maior aprendizado da nossa vida. É o maior crescimento. Aí nós vamos entendendo quem somos nós. Que enquanto a vida está correndo como eu gostaria, do jeito que eu quero, perfeito, não estou crescendo nada. Segundo o Chico, nós não estamos fazendo nada para crescer espiritualmente. Então nós temos que movimentar. Por isso que o Evangelho diz, se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do físico, seus membros ficariam atrofiados. Se não obrigasse ao trabalho da inteligência, permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Por isso ele diz, buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filhos de vossas obras e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Eu acho essa parte do Evangelho, está lá, quem quiser ler mais sobre ela, está lá no capítulo Buscai e Achareis. É muito bonito. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele complementa para nós, porque tem um capítulo aqui no livro, que os livros da Vida no Mundo Espiritual. E está no capítulo 39, é trabalho incessante. Então ele diz assim, ó, que o presente, o nosso presente, é a ação. À medida que estamos fazendo qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, nossa ação está em jogo e desenvolvendo o sentimento e a inteligência. Só que nós temos que colocar em ação o quê? A vontade, que é atributo do espírito. Porque nós sabemos o desejo. O desejo é dessa personalidade aqui, ó, desse corpo. Mas a vontade é do espírito. Quando a gente coloca ela em ação, sente que eu vou melhorar, eu vou fazer isso, isso é vontade. Aí ele fala, aí nós vamos vencer. A vontade é a nossa mola propulsora. Se ficarmos só nos desejos, nós não saímos do lugar. Agora, você sabia que todos nós temos uma missão espiritual a desenvolver aqui? Porque nós sabemos, nós fomos criados de uma forma que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar, nós precisamos do trabalho mesmo, para a nossa manutenção. Mas André Luiz fala, para cada um perguntar, qual é a minha missão espiritual?
Isso aí é dever de casa, viu? Para a casa. Cada um pensar. Essa missão não é ofertada para o nosso bem. Nos é ofertada para o nosso bem, para crescermos espiritualmente. Aí ele cita que por isso é que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E o que é para nós sermos luz? Ele falou que não é elogio, e sim a missão espiritual. Olha que lindo dessa passagem, a gente entender e estudar ela, né? Então Jesus está nos dizendo que temos a capacidade e a responsabilidade de iluminar a nós mesmos, para que a gente possa iluminar a todos que estão à nossa volta. Por isso que no começo a Joana de Ângela fala, o legado de luz. Nós não podemos iluminar só aqui dentro. Se eu ilumino aqui dentro, automaticamente eu estou iluminando a todos. Porque às vezes nós ficamos agindo de forma inversa. Queremos que todos à nossa volta modifiquem. Que sejam, primeiro ainda seja a nossa maneira, né? Aqui não. O Evangelho, André Luiz nos fala, mude, seja o seu legado. A Joana de Ângeles e André Luiz. Ilumine você. E a sua luz vai refletir em todos. Então, e ele diz que nós não conseguimos aproximar do Pai sem os ensinamentos de Jesus. Por isso, o ide e pregai pelo exemplo. Falar é muito fácil, mas dar o exemplo é o mais bonito. É isso que ele quer. Aqui nós podemos refletir qual que tem sido, cada um pensando, o meu investimento espiritual. Qual? Que sermos luz, ele diz, somos nós refletirmos a presença divina, que habita em nosso íntimo, primeiro em nós. Aí vocês podem pensar, mas nós somos seres tão imperfeitos, como que eu posso sentir essa presença de Jesus na minha vida? Que às vezes a gente pensa isso. Aí André Luiz nos explica isso, ele diz que a nossa relação com Jesus ainda precisa de momentos especiais. Virmos à casa espírita, irmos a um templo religioso, à igreja, que nós ainda necessitamos disso. Mas nós podemos encontrá-lo. Ele quer que a gente aprenda a encontrar Jesus nas mínimas coisas das nossas vidas. Nos pequenos acontecimentos, gente, nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Nós sentirmos Jesus pertinho de nós. É como se Ele estivesse nos ajudando ali. As perguntas que eu fiz, o que você quer no seu trabalho, no seu relacionamento, para a sua vida? É isso que nós precisamos pensar. Que é a mensagem. Aí ele diz, Jesus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. E justamente nos momentos mais difíceis, que Ele mais se aproxima de nós, como um médico que busca os doentes. Olha que lindo. E o que nos ajuda? A prece. A sairmos do rasteirismo da vida, da ligação que a gente ainda fica com as coisas materiais do mundo, porque as coisas do mundo nos encantam. É uma verdade. Aí ele fala, a prece. E nós podemos ver nos livros da vida do mundo espiritual de André Luiz, desde o nosso lar até o último, e a vida continua. Todos esses livros têm um capítulo que nos mostra o valor da prece. E nesse aqui, Os Mensageiros, tem o capítulo que fala a prece de Ismalha. Quem já leu vai lembrar. Que Ismalha era um espírito mais elevado, que estava no plano espiritual, ajudando, acolhendo os espíritos que chegavam, desencarnados.
E ela estava num hospital lá, onde todos os espíritos que estavam lá estavam todos dormindo. Eles não queriam abrir os olhos para a realidade da vida. E isso incomodava muito. E tinha uma equipe lá que eles começaram, vamos orar para esses espíritos. Ismalha, na sua elevação, sente vindo do alto como assim uma chuva de energias positivas, e isso chegava até ela, e dela, de Ismalha, com a sua vontade, ia irradiando e indo em cada leito. E o mais bonito que a gente vê nesse capítulo é a alegria dela, quando ela via os que estavam lá dormindo, e ela dizia que num sono atormentado, abrindo os olhos. Então, ela ainda explicou para os outros que estavam, que cada um ao seu tempo, que alguns ali eles tinham conseguido naquele momento de prece, que eles despertassem para a vida no mundo espiritual, mas que alguns ainda continuavam dormindo. Aí aqui nos faz lembrar da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu nas estradas. As aves vieram e comeram. Outra parte caíram nas pedras. Como não tinha terra profundidade, cresceu e logo o sol queimou. Outra parte caiu nos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. E outra parte caiu em terra boa, dando 100, 60, 30 por 1. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Eu acho essa parábola muito bonita, porque ela faz uma comparação com as nossas vidas. As sementes que caíram no caminho mostram aquelas pessoas recebem os ensinamentos, mas na hora da dificuldade esquece tudo e vão para o lado negativo da vida. Como se fosse as aves comem, os pensamentos alimentam do algo bom e só fica o negativo. As sementes que caíram nas pedras, o sol veio e queimou. Os ensinamentos, recebe os ensinamentos, mas não em profundidade. Tem o ensinamento na mente, mas na prática, do ide pregai a toda criatura, não. E as sementes que caíram nos espinhos. Isso é o mais comum, eu acho. São aquelas pessoas que ainda se deixam ficar mais voltadas ao lado material da vida. E esquecem daquilo do espiritual e ficam mais o espinho, os ensinamentos, eles cobrem. O material cobre, né? O que é bom, o que era para ficar em profundidade. Mas existem aqueles que despertaram com a prece, que é o terreno bom, que deu 100, 60, 30 por 1. E nós? Sabe o que o ensinamento mostra? Que nós trazemos conosco todos esses tipos de terreno. Os terrenos representam os nossos corações. Nós temos um pouquinho de cada um. Então, na busca do autoconhecer, nós vamos mudando, vendo em qual terreno que eu estou. Eu estou deixando as aves comerem, as pedras, o sol queimar, o espinho me sufocar? É uma reflexão que nós temos que fazer. E somente cada um pode buscar isso na vida. E é essa diferença de terrenos que nós trazemos conosco que nos ajudam na vida, que nos ajudam no trabalho, onde nós estamos. Aqui nós podemos lembrar do trabalho na Casa do Caminho, o Pedro e o apóstolo Paulo. O Paulo era aquele apóstolo exigente, enérgico. E Pedro?
ele era acolhedor. Então, o trabalho na Casa do Caminho, nós podemos ver que continuava porque tinha aquela diversidade de corações, de terrenos. Só que o nosso problema, nós ficamos enxergando os defeitos do outro e não sabemos o terreno do nosso coração. É isso que a gente tem que refletir na vida. Onde que eu estou? Eu estou colocando em prática o ide e pregai? O Evangelho, no capítulo 20, que são os trabalhadores da última hora, tem uma mensagem é o anjo de guarda aqui, Erasto. E ele usa o verbo ide, que nós sabemos que é um verbo que está na forma imperativa, que ele é ordem, é imposição. Então ele diz assim, ó, e vós que ensinais, não ensina a ti mesmo? Isso é para nós todos, porque todos nós estamos ensinando. Nós temos o grupo de pessoas que estão à nossa volta, que nós ensinamos. Então nos mostra aqui, ó, a coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. É o que nós falamos no início, vida e missão. O que eu falo é coerente com o que a minha atitude? Aqui nós podemos lembrar, quem já lembra do Evangelho, da cura do cego endemoniado gadareno, que Jesus afastou dele os espíritos inferiores, que dizem que eram os demônios, e ele ficou feliz demais, queria seguir Jesus. E o que foi a resposta de Jesus para ele? Vá junto dos seus e mostre o que o Mestre fez por você. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a maior missão. Por isso, nós já estamos aqui no final. Eu gostaria que cada um, porque tem a mensagem dele aqui que diz assim, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois eleitos de Deus. A hora é chegada em que deveis sacrificar a divulgação do Evangelho, nos hábitos, nos trabalhos e nas ocupações fúteis. Então todos nós temos que nos perguntar, o que eu posso modificar na minha vida para que a mensagem do Evangelho eu possa passar pelo meu exemplo? Porque falar, decorar passagens do Evangelho é muito fácil. Mas e aí? O que isso toca o meu coração? O que me impede de divulgar o Evangelho? Pelo meu exemplo. Será que preciso trabalhar tanto, cada vez mais multiplicando as minhas necessidades materiais, deixando de lado o que é eterno? Ide e pregai a palavra divina. Essa parte também do Espírito é muito bonita, porque eu resumi muito. Por isso nós vamos concluir esse nosso momento. O que estamos fazendo dos ensinamentos do Cristo em nossas vidas? Ide e pregai o Evangelho? Estamos trazendo esse Evangelho para a nossa vida, para que a gente possa divulgar e levar no nosso exemplo para todos que estão à nossa volta? Tem aquele momento de Jesus com Simão Pedro, que Jesus perguntou a Simão Pedro por 3 vezes, tu me amas? E o Pedro incomodado, por que Jesus perguntava tão insistente, tu me amas? Aí Jesus disse a ele, apacenta as minhas ovelhas. E disse, Pedro, todos podem descobrir feridas, onde as feridas se destacam, mas raros sabem remediá-las. O mundo está cheio de misérias e humilhações. Por isso eu te peço, acolha a todos que de você necessitar,
porque, como sabes, eu não vim curar os sãos. Que Jesus nos abençoe e continue sendo a luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.